Fala aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Professor Igor Belo na área. Vamos aqui juntos matar 10 questões de biologia sobre essa parte de expressões dos genes, né? Como é que funciona a parte das questões referentes a essa natureza e expressões dos genes, beleza? Antes de mais nada, me siga aqui no meu Instagram, @professorbelo. É lá que eu vou aguardar as fotos da sua prova, das suas questões de biologia do dia 27 de novembro, para eu poder comentar o gabarito preliminar com vocês, beleza? Lembrando que o pessoal está pedindo aula aí no sábado. Estou falando com a minha equipe para ver se a gente consegue fazer a transmissão ao vivo para dar tudo certo, tá? Estou tomando aqui uma água mineral, tá? Não recomendo que vocês façam isso, vocês são alunos do ensino médio, mas eu já sou adulto, maior de idade, então só para molhar um pouquinho aqui a água mineral, tá, gente? Fica tranquilo. Vamos lá, então. Aqui no YouTube, ative as notificações, coloca aí o sininho, beleza? Inscreva-se no canal, compartilha, comenta com a galera, porque é reta final, né? Isso aqui é o finalzinho da parte do edital. Aliás, vou mostrar aqui para vocês, ó, lá na nossa aula teórica eu comentei sobre isso. Hoje nós estamos falando sobre as questões de natureza química, expressão dos genes, e nós vamos falar sobre a teoria da evolução, onde eu vou gravar uma aula de Lamarck e Darwin. Isso é muito fácil, tá? Jean-Baptiste de Lamarck, Charles Darwin. Eu vou falar sobre a teoria da evolução de acordo com esses pensadores e esses naturalistas, e aí a gente vai resolver uma bateria de questões sobre isso, e a gente parte para a parte 3, que é a parte final, beleza? Show de bola, vai dar tempo, fiquem tranquilos que vai dar tempo. Vamos lá resolver essa questãozinha número 1, então, da FGV. Trouxe boas questões da FGV aqui, e acho que uma dessas pode ser uma das questões de prova, enfim. Eu acho que é por aí que o nosso trabalho tem que ser feito, né? Sempre baseado em questões da banca. A primeira questão, então, diz o seguinte, vamos lá. A figura a seguir representa de modo simplificado uma seção de uma molécula de DNA. Lembra que DNA e ADN é a mesma coisa, tá? Durante a replicação. Pessoal, olha só, cuidado. Quando eu falo na palavra replicação, é a mesma coisa que duplicação do DNA, tá bom? Replicar e duplicar é a mesma coisa. Nesse caso, as fitas do DNA elas vão se abrir, ok? E as duas fitas serão lidas para que você faça uma duplicação, tá? Quando eu falo em transcrição, do DNA, aí não. Na transcrição, apenas uma fita do DNA vai servir como fita molde. Por mais que as duas fitas se abram, apenas uma dessas fitas vai ser lida, vai ser a fita molde, ok? Cuidado com isso daí. Então eu tenho aí que, né, uma fotografia, uma imagem representando uma seção, uma molécula de DNA durante a replicação. Os algarismos representam as bases nitrogenadas constantes da molécula. Aí ele falou o seguinte: a substituição de algarismos por bases nitrogenadas pode levar a numerosas configurações. Entre as propostas de substituição listadas a seguir, assinale a correta. Vamos lá. Ele falou assim na letra A, ó. Se o 1 for a letra T e o 2 for a letra G, então o 7 será a letra A e o 6 será a letra G. O aluno vê uma questão dessa e fica, pô, não estou entendendo nada. Olha para cá, filho. T tem a ver com a timina. Lembra do que eu falei na aula teórica. G é a guanina. Tá? Letra A quer dizer adenina e a letra G, guanina de novo. Tá? Então C é citosina, só para você saber aí. Tudo bem? São as bases nitrogenadas que compõem um DNA. Aí o que você tem que perceber nessa figura aqui, ó? Eu vou marcar de amarelo. Essa fita aqui se afastou dessa fita de baixo. Elas estavam juntas, só que elas se afastaram. É como se fosse isso daqui, ó. Vou fazer de verde e amarelo, olha para cá. Pensa que eu tenho essa fita do DNA e a sua complementar amarela. Fechou isso aí? Fechou, beleza. Agora eu quero fazer uma replicação dessa fita. Eu quero gerar um novo DNA a partir desse DNA que está aí. O que eu faço? Eu simplesmente abro essa molécula. Então, em vez da fita ficar assim, ó, o que eu faço? Eu abro ela. Deixa eu melhorar aqui para você que você vai entender. Eu faço esse desenho aqui, ó. Eu venho aqui, chego aqui, ó, eu abro essa fita para um lado,
a amarela eu afasto e eu abro ela para o outro. Então é a partir, agora eu vou marcar de marrom. Essa fita amarela eu vou colocar um complemento aqui. E a verde eu vou colocar um outro complemento aqui. Entendeu? A partir daqui eu vou gerar duas novas fitas de DNA. Eu já até comentei isso em alguma aula. Eu até falei que ela é uma duplicação, né, semi-conservativa. Porque uma fita original do DNA se mantém e eu entro com uma fita nova. No caso aqui é a fita marrom. Tá? E a partir desse momento, o que eu quero que você grave? Lembra o pareamento das bases de um DNA. Tá? A timina sempre se liga com a adenina, e a guanina sempre se liga numa ligação tripla com a citosina. Ou seja, olha o que você tem que perceber nessa questão para você não errar. Olha aqui, ó. Na fita de cima, você já percebeu que tem o número 1 e 2? E ele falou, se 1 for a letra T, ou seja, se tiver um T aqui, tá? Quem é que eu tinha? Esquece a fita de baixo, vou até apagar para você entender, ó. Vou até apagar, esquece isso daqui, 5 e 6. Lembra só do 1, do 2, do 7 e do 8. Eu só quero que você olhe para esses lugares. Preste atenção. Se eu tivesse uma letra T aqui no número 1, quem é que teria que ser o número 7? O que você acha? Quem que combina com a timina num DNA? Uma adenina. Percebeu? É isso que eu quero que você entenda. Agora, a partir do momento que eu afastei a letra T da letra A, aí você tem que começar a pensar comigo quem é que pode entrar ali para começar a parear. Ora, se eu tinha uma letra T e uma letra A e elas se afastaram, quem é que vai combinar com esse T agora bem ali no número 3? Esse A aqui, ó. Tem que ter um A aqui para combinar. E quem é que vai lá no número 5 combinar com a letra A? Um T. Percebeu? Sim ou não? Beleza, né? Agora, olha que interessante. Pensa aqui nesse número 2. Se o 2 for um G, ó. Se eu chegar aqui e botar uma guanina, aí eu te pergunto, se eu tinha uma guanina lá no 2, lá em cima, quem é que estava pareando com ele antes, lá embaixo no 8? Só que eles se afastaram, mas eles estavam juntos antes. Se eu tinha uma guanina lá em cima, lá no 8, lá embaixo eu tinha uma citosina. Era assim que era. Eles só foram afastados, tá? A forquilha de duplicação abriu ali. Então eu vou entrar com uma fita nova, que eu estou marcando de verde aqui, ó. Parece um preto agora, né? Eu vou entrar com essas fitas verdes aí, que é uma fita nova. Então, quem é que vai parear com esse G no 4 ali? O C. E quem é que vai parear com o C lá embaixo no 6? Um G. Então, vamos ver a letra A. Se o 1 for a letra T e o 2 for a letra G, que foi exatamente o que eu fiz, vou envolver aqui de azul, então, o 7 será a letra A, concordo, tá aqui. E o 6 será a letra G. Concordo, tá ali. Acertei? Vamos ver? É isso mesmo. Perfeito, pessoal. Exatamente isso. Se 1 for o T, vou botar de novo, né? Pra gente não se perder, ó. Se o 1 for o T, o 2 for o G, 7 será o A e 6 será o G. É isso mesmo? É, com certeza. Até porque era T com A lá embaixo, pareando com A, o 5 tem que ser a letra T, pareando com T, que é 1, o 3 tem que ser o A. É só você botar as letrinhas. No caso do G com 8, o 8 é o C, como eu tinha falado anteriormente. Lembrando, pareando com esse C tem que ser o G, que é o 6, realmente bingou. E lá em cima, com esse G, esse 4 tem que ser o C. Gente, é isso. T com A, G com C, sempre. Só não se esqueçam, você não pode errar essa questão. As fitas, elas estavam unidas. Eu tinha aqui um T, eu tinha um A. Ok? Eu apenas afastei eles inicialmente. E aí depois eu vim complementando. Tá bom? Então tá aí o nosso gabarito. Realmente é a letra A. Ok? Já bateu certinho aí nessa nossa primeira opção. Todas as outras opções B, C, D e E,
são pareamentos equivocados, ok? Pode até fazer aí que você vai ver, tá? Questão 2. Uma molécula de DNA, ela foi isolada de células hepáticas e foi constatado que a porcentagem da base adenina dessa molécula era de 31%. Então, a quantidade de adenina no DNA era de 31%. Baseado nesse dado, as porcentagens das bases timina, citosina e guanina são respectivamente o quê? Vamos lá. Pessoal, isso aqui é fácil, isso aqui é a regra de Ewing-Chargaff. O que eu quero dizer com isso? Se você tem uma fita de DNA e você sabe que as ligações rolam aqui entre as bases nitrogenadas, se eu tiver adenina de um lado, eu tenho que ter timina do outro. Se eu tiver timina de um lado, eu tenho que ter adenina do outro. Se eu tiver citosina de um lado, eu tenho que ter guanina do outro e assim sucessivamente. Ou seja, a quantidade de A sempre vai bater com a quantidade de T. Ó, nessa opção aqui eu tenho 2 letras T's, eu tenho 2 letras A's. Ou seja, sempre as quantidades das bases que se ligam serão idênticas. Logo, se eu tenho num DNA 31% de adenina, é porque eu vou ter que ter também 31% de timina. Tudo bem? Tranquilo até aí? Ora, olha que legal. 31 com mais 31 já me dá aqui 62% das bases. Correto? Como você sabe que tudo é 100%, basta de 100% eu tirar esses 62% aqui. Eu vou pegar a diferença, ok? Então aqui você já sabe, corta o 0, aquela coisinha, bota 9, isso aqui para quem está no CA, né? Tirou aqui, fica 8, beleza, 6, 7, 8, 9. Faltam 38%. 100 menos 62 realmente dá 38. Ou seja, pessoal, 38% é aquilo que falta para eu completar o meu DNA. Mas eu já sei que 31% é de adenina, eu já sei que 31% é de timina, falta os outros 38% que eu vou ter que dividir entre guanina e citosina, que são as que se ligam. Cuidado, não é 38% para guanina e 38% para citosina, não. Eu tenho 38% que eu preciso dividir entre as duas bases. Então, desses 38 aqui, uma parte vai para a citosina e a outra parte vai para a guanina. Que parte? A metade, meu filho. Ficou fácil, né? Qual é a metade de 38? 19, ok? 38 dividido por 2 dá 19. Então, eu tenho 19% de guanina, 19% de citosina. Eu tenho alguma resposta aí, respectivamente? Vamos ver? Primeiro é quem? Timina. Timina deu 31. Tá bom, timina deu 31. Citosina. Citosina deu 19. Citosina deu 19. Matei. Aqui, ó, 31, 19. Guanina deu 19 também. Pronto, acertei. Gabarito, portanto, letra D de dado. 31, 19, 19. Sempre assim, tá, pessoal? Sempre vai ser isso. Se cair uma questão dessa na sua prova, você tem que acertar. Sempre essa regra aí do Chargaff. Tudo bem? Ewing-Chargaff era o nome dele. Tá bom? Então tá aí. Belo, eu queria um outro exemplo. Claro, se ele te falar assim, olha, eu tenho 10% de timina. Acha o restante. De cara, 10% de adenina. T com A. De cara, 10% de um, 10% do outro. Opa, 10 com 10 já dá 20. Se 10 com 10 já dá 20, falta 80% para inteirar 100. Logo, 40% vai para a guanina, 40% vai para a citosina. Entendeu? Não tem como você errar uma questãozinha dessa. Combinados? Vamos para a 3. Vamos para a 3. Caraca, essa questão aqui caiu na FGV em 2010. Olha quanto tempo ela tem. São 12 anos de questão, mas olha o nível dela, tá? A respeito da regulação da expressão gênica em eucariotos, o que é correto afirmar, pessoal? Vamos lá. É uma questão difícil, tá? Letra A. A estrutura da cromatina não tem papel na regulação gênica. Ou seja, cromatina, não sei se você já ouviu falar nesse nome, mas é assim, ó.
Se o DNA se apresentar em fita dupla, você chama isso de fita de DNA. Ótimo. Se esse DNA estiver muito embolado mesmo, assim, ó, muito embolado, parece um fio de telefone, chega a ser bem visível a olho nu no microscópio, você vai dar o nome desse DNA de cromossomo. Mas se esse DNA estiver muito fininho, ele é uma fita dupla, tá? Mas ele está muito fininho. Beleza? Você vai dar o nome dele de cromatina. É assim que a gente chama. Inclusive, a gente sabe que a cromatina é envolvida por histonas, que são algumas proteínas circulares, enfim. Não precisa se ligar nisso, não. Mas veja bem, ele está dizendo o seguinte. Ele está dizendo que a estrutura desse DNA, na forma de cromatina, bem fininho, ele falou que isso aí não tem papel na regulação gênica. Pessoal, isso está errado. Tem sim, tá? Por quê? Eu não sei se vocês já ouviram um professor de biologia falando isso para vocês, mas na cromatina, ou seja, quando esse DNA está muito fininho, é uma fita dupla, mas ele está muito fininho, existem regiões dessa cromatina que a gente chama de regiões de eucromatina, já até caiu na UERJ, e regiões de heterocromatina, tá bom? Eucromatina e heterocromatina. E essas regiões justamente recebem essa diferenciação porque elas vão realmente regular essa expressão gênica, né? Aquilo que de fato vai se expressar no seu gene. Por isso que a letra A está errada. Letra B. É correto afirmar que essa regulação da expressão gênica ela é realizada somente pela ativação de um promotor. Pessoal, isso aqui está errado também, tá? Eu não sei se você vai lembrar na nossa aula teórica, mas olha só. Eu não peguei tão pesado nisso, mas eu não sei se você está lendo aqui, ó, a região escrito Promoter Region, tá? Região promotora. A expressão gênica só vai sair a partir dessa região promotora no seu gene inteiro? Não, não vai sair só daqui, não. Existem outras regiões que vão conseguir ter a sua expressão. Então, quando ele fala... Cadê? Ele fala aqui, ó. É realizada somente pela ativação do promotor, está errado. Beleza? Quando ele fala assim, ó, nunca é realizada, ou seja, essa regulação da expressão gênica em eucariotes, nunca é realizada pela repressão do promotor. Ou seja, pelo fato de você reprimi-lo. Repressão, né? Retirada. Errado. Tem nada a ver isso daí. Outra, o processamento de um mesmo pré-RNA mensageiro pode levar à produção de diferentes proteínas ou de proteínas diferentes. Pessoal, é exatamente a letra D, tá? Lembra que eu falei que quando o nosso DNA ele é transcrito, você se transforma, né? Você transforma ele, na verdade, no RNA mensageiro. Só que esse RNA mensageiro ainda não está totalmente pronto. Ele é um pré-RNA. E é dali que vem aquele conceito de introns e de exons. Os introns, eles não vão se manifestar lá na proteína final. Agora, os exons sim. Os exons vão, de fato, conseguir demonstrar algum tipo de fenótipo. E, de fato, é justamente a leitura desses exons que vai constituir lá uma proteína no futuro. Agora, lembra que você pode combinar vários exons para chegar nas suas proteínas? Por exemplo, aqui, ó, eu posso juntar a região 1 com 2, com 3, com 4, formar isso aqui. Eu posso juntar a 1 com a 3 com a 4 e abandonar a 2, cagar para 2. Lembra? Eu posso juntar somente a 3 e a 4, cagar para o 1 e para o 2. Eu posso fazer várias combinações a partir daí, desses exons. É por isso que eu posso afirmar, vamos colocar assim, que essa região na verdade, essa fita, né, de RNA mensageiro prévia, esse pré-RNA mensageiro, pode dar origem a várias proteínas diferentes, tá bom? Então tá lá, ó, o processamento de um mesmo pré-RNA mensageiro pode levar à produção de proteínas diferentes. Tranquilo, meus amigos? Beleza? E tá dizendo aqui que é restrito ao processo de transcrição. Não tem nada a ver isso daí, tá? Questão pesada essa, tá, pessoal? Isso aqui não é fácil, não. Caso apareça para você, se a FGV quiser fazer essa covardia com você, perguntando sobre intron, exon e pré-RNA mensageiro, certamente o gabarito vai ser algo muito similar a isso daí, tá bom?
Questão 4. Sobre o DNA, assinale aquela que é incorreta. Eu quero aquilo que é errado. Ora, o DNA, ele possui um grupo fosfato? Sim, grupo fosfato, letra P. Ele possui um açúcar desoxirribose, aquele açúcar aqui, ó. Lembra daquele pentágono que eu fiz para vocês? 1, 2, 3, 4, 5. Eu chamei isso de açúcar. O nome desse açúcar é desoxirribose? Sim. Perfeito. Por enquanto está certo. O grupo fosfato e o açúcar. E ligado aqui uma base nitrogenada. Vamos ver. 4 tipos de bases nitrogenadas. Quais são? Adenina, timina, citosina e guanina. Perfeito. Isso aqui é uma verdade. Nada de errado com a letra A. Letra B. Os monômeros do DNA são denominados de nucleotídeos. Perfeito, pessoal. O nome dessa estrutura como um todo? Nucleotídeos. Grupo fosfato, açúcar e base nitrogenada. Belo, se eu arrancar fora o grupo fosfato, qual é o nome que eu dou para isso? Aí você vai chamar isso de nucleosídeo. Com S. Fechado? Por enquanto está tudo certinho, letra A e letra B. Próximo. James Watson e Francis Crick, né? Watson e Crick, foram cientistas que demonstraram essa estrutura básica e a replicação do DNA. Perfeito, pessoal. Até botei a foto deles aqui no nosso material, ó. Lá na aula teórica você vai lembrar. Cadê? Aí eles aí, ó. Watson e Crick. Perfeito, tá bom? É isso mesmo. Por enquanto tá correto. Letra D. As bases nitrogenadas do DNA são adenina, sim, guanina também, citosina e timina. Perfeito. Inclusive a timina ela é exclusiva do DNA. Então tá certinho. Obviamente, então, o gabarito que está errado aí, a incorreta é a letra E. A adenina e a timina possuem uma estrutura de anel duplo do tipo purina. Galera, estrutura de anel duplo. What the porra is that? Como fala o meu professor de estatística. Olha para cá. O que é isso, estrutura de anel dupla? Aqui, meu filho. Você viu isso comigo na teórica. Olha aqui, ó. Quando você tem dois anéis, ó, esse aqui, ó, que é um hexagonal, e um do lado lá, que é um pentagonal, se você tem dois anéis, você está falando de uma base purina. Olha lá aqui, ó, base purina. Purina tem quantas letras I? Uma só. Então, quem são as bases purinas? Adenina e guanina, porque elas têm uma letra I. Entendeu? Adenina e guanina são bases purinas. Adenina e guanina são bases purinas. Aí você vem aqui, ó. Adenina e timina possuem um anel duplo? Não, é adenina e guanina. Errou aí, tá bom? Show de bola. Esse aqui que tá errado, né? Tá errado esse timina aí. 5. Chegamos na metade. Vamos lá. O DNA, que é o ADN, mesma coisa, tá? E o ácido nucleico, e o ácido ribonucleico, perdão, que é o RNA. Lembra que isso aqui é de fita dupla, tá? Isso aqui é fita dupla. E o RNA é de fita simples, ok? Vamos lá. Eles são reservatórios moleculares da informação genética. Show. Em relação à estrutura e função do material genético de bactérias, assinale aí a afirmativa errada. Aquilo que está incorreto quando a gente estuda DNA e RNA. Vamos ver? O que está errado aí? Letra A. O ADN, que é o DNA, contém todas as informações genéticas de cada indivíduo, tendo a capacidade de transmiti-las à sua descendência. Sim, pessoal, uma questão de hereditariedade. Perfeita a letra A. A sequência do DNA de uma célula específica Como é que ficou aqui? A sequência do DNA de uma célula... Perdão, eu li errado, perdão. A sequência do DNA de uma célula especifica uma sequência de RNA, bem como uma sequência de aminoácidos. Ele está falando o seguinte, ó. Se você pegar um DNA, essa sequência aqui, vamos botar essa sequência aqui, ela pode especificar uma sequência de RNA. Ou seja, isso aqui pode dar origem a um RNA, no caso mensageiro. É possível? Sim.
bem como uma sequência de aminoácidos. Isso é verdade? Sim, pessoal. Por que isso é verdade, Bela? Porque do DNA para RNA, o nome disso é transcrição. E do RNA para aminoácidos, o nome disso é tradução. Tanto é que são esses aminoácidos que vão dar origem às nossas proteínas. A base de uma proteína é o aminoácido. Tá bom, pessoal? Então, tá questão perfeita. Isso aqui, inclusive, eles chamam de dogma. Esse é o verdadeiro dogma, né, do DNA e da transcrição e da tradução. É assim que se passa a informação, é assim que a gente consegue formar as nossas proteínas, tá? Então, letra B está perfeito. Letra C. Um segmento de DNA que contém a informação necessária para a síntese, né, para a produção de um produto biológico funcional é referido como um gene. Vamos lá. Eu tenho um pedaço, um segmento do DNA que tem uma informação necessária para produzir lá, para sintetizar um produto biológico, uma proteína, por exemplo. Isso é referido como um gene. Perfeito, pessoal. Este é, de fato, o conceito de gene. O gene é um segmento de DNA capaz de sintetizar uma proteína. Tá perfeita essa letra C aí, ok? Sem sombra de dúvidas. Ele quer a errada, né? Letra D. Ok. Letra D. Em procariotos, lembra que procariotos são bactérias, nos genes existem regiões que não codificam a proteína, são chamadas aí de exons. Então, ó, em procariotos, nos genes existem regiões que não codificam a proteína e são chamados de exons. E as regiões que codificam, de fato, aí a proteína são chamadas de introns. Pessoal, tá errado isso. Por que tá errado? Porque ele inverteu os conceitos. Na verdade, quem codifica mesmo uma proteína são os exons. E quem não codifica são os introns. Lembra que eu falei que os introns são aqueles espaços? Lá nos introns, eles basicamente controlam a síntese proteica. Tá? Eles não se expressam, mas eles controlam. Os estudos dizem que eles controlam a síntese proteica, auxiliam. Antigamente os introns eram chamados de DNA lixo, como se não tivesse uma função. Mas atualmente parece que tem função sim. Beleza? Esse é o que os estudos indicam. E letra E. O DNA é uma molécula formada por unidades de desoxirribonucleotídeos, sim, são os açúcares, que por sua vez são formados por um açúcar, uma base nitrogenada, ok? Que pode ser uma purina ou uma pirimidina, e por um grupo fosfato. É aquilo que eu falei, grupo fosfato, o açúcar e uma base nitrogenada. Perfeito. Se você gravar esse quadrinho, cara, você vai errar muito pouco na sua prova, não vai errar nada. Tá? Então tá perfeita a letra E. O gabarito, então, é a letra D de dado. Tá? Vamos para a questão 6. Nível hard, caiu na UFRJ em 2021. Coloquei essa questãozinha para você dar uma chorada, mas veja bem. Essa questão, ela não é parâmetro para a sua prova do bombeiro, tá? A prova do bombeiro é nível médio. Isso aqui não vai cair. Mas por que eu trouxe ela? Porque se eles quiserem dar uma aloprada, botar uma questão assim que ninguém vai saber resolver, eu trouxe para você aqui internalizar um conhecimento. Eu quero que você cague, juro para você, sério, de verdade, você do ensino médio. Eu quero que você cague para as outras alternativas. Esquece. Você vai ler coisas aqui que você não tem ideia. Caga para isso e foca no gabarito que eu vou colocar para você. Beleza? Vamos lá. Logo após a transcrição gênica, o que é transcrição gênica? Isso você tem que saber. É quando o DNA passa a ser um RNA mensageiro. Tá? Ele não some não, tá? Tem aluno meu que fala, então ele se transforma e ele some o DNA. Não. O DNA continua existindo, as fitas continuam lá, mas eu vou apenas abrir essa fita e vou ler uma delas. Quando eu faço isso, eu formo uma fita simples, que é o RNA mensageiro, mas o DNA continua existindo. O nome desse processo de DNA para RNA mensageiro é transcrição. Show de bola até aí. Então, logo após essa transcrição gênica, a molécula de RNA mensageiro primário, aquele pré-RNA, sofre uma série de modificações até chegar sua forma madura, sua forma aí funcional.
que ele quer dizer com isso? Tu já é meu aluno, tu já maldou. Ah, Belo, eu lembrei, ó. O RNA mensageiro, ele ainda não está pronto, ele ainda é um pré-RNA. É ele que tem aquelas fatias, né? Tem um pedacinho nele ali que eu vou chamar de exon. O outro espaço aqui, que não serve de nada, entre aspas, eu vou chamar de intron. É isso que você está me falando? Sim, meu filho, é isso. Ah, aí vai ter um outro pedacinho que serve de alguma coisa, que de fato vai codificar uma proteína, que vai ser o exon, não é isso? Depois você vai ligar esse exon no outro. Perfeito. Ou seja, eu estou dizendo que o pré-RNA mensageiro ainda vai sofrer uma porrada de modificação. E ele vai dizer, sobre esses processos, o que é correto afirmar? Vamos lá. O que você pode afirmar sobre isso? Você resolva para mim em 20 segundos. Quero saber se você sabe o gabarito aí. Tu vai ler coisa que tu não vai ter noção. Esquece isso. Eu quero que você bata o olho e fale, caraca, se eu tivesse que chutar essa questão pesada aí do UFRJ que caiu ano passado, né, 2021, o que você chutaria? Galera, quando ele fala do pré-RNA mensageiro se transformando no RNA de fato, você tem que lembrar disso aqui, filhão. O processo chamado de splicing alternativo consiste na clivagem e na remoção de diferentes regiões desse pré-RNA mensageiro, produzindo aí, de fato, RNAs mensageiros distintos, diferentes, para gerar proteínas diferentes. Como assim o gabarito é a letra E? O gabarito é a letra E porque esse splicing alternativo, ele está exatamente aqui na minha aula teórica, ó. Tá? Isso aqui já está indo muito além do que você precisa. Olha aqui o splicing alternativo, alternative splicing. Eu estou combinando possibilidades de exons diferentes para formar proteínas diferentes. Proteína A, proteína B, proteína C. Por exemplo, a proteína A aqui, ó, foi formada pelo exon 1, exon 2, exon 3, exon 4 e exon 5. Legal, utilizou todos os exons. Olha a proteína B, essa do meio. Utilizou a 1, a 2, a 4 e a 5. Pulou o exon 3. Então veja, eu tenho um RNA mensageiro que ainda não está pronto, mas ele ainda vai se transformar no RNA mensageiro final. Então esses alternative splicings, essas retiradas e combinações de exons, é que vão me dar proteínas distintas no final. Beleza? É por isso que ele fala aqui, ó, que esse processo chamado splicing alternativo consiste na clivagem e remoção de diferentes regiões do pré-RNA mensageiro, produzindo realmente RNAs mensageiros distintos. E se eu faço RNA mensageiros distintos, eu formo proteínas diferentes. Entendeu? Galera, e o resto? Caga pro resto. Caga que você não vai entender isso aqui. Não precisa entender isso daqui. Tá? Eu coloquei para internalizar um saber para você. Se eles vierem com uma questão desse nível, você vai olhar e você vai caçar esse tipo de alternativa. Beleza? 7, tá acabando. 7, 8, 9, 10. Vamos lá. Os genes, eles são fundamentais para a síntese de proteínas, funcionando como verdadeiros moldes para a determinação da sequência de aminoácidos que será produzida pela célula. Ok. Como é que a gente pode definir os genes? Os genes podem ser definidos como? Essa questão aqui é molejo, né? Essa aqui é molejo. Como é que é? Brincadeira de criança. Então vamos lá. O que é um gene para você? O gene é um trecho de RNA? Não. O gene é o DNA condensado? Não. O gene é o DNA associado a proteínas histonas? Não. O gene é uma sequência de duas bases nitrogenadas? Claro que não. O gene ele é um trecho de DNA, ok? Belo, só para você saber, o que é isso aqui? DNA associado a proteínas histonas. O DNA ele não é uma fita dupla? Beleza. Quando ele falar que o DNA estiver associado a essas proteínas histonas, é porque ele está assim, ó. Ele está bem fininho, muito fininho, duas fitinhas aqui bem fininhas. Aí vem uma bolinha assim, ele se envolve aqui, ó. Ele se enrola em volta dessa bolinha. Depois ele continua. Aí ele se envolve aqui nessa bolinha e depois ele continua. Tá? Quando o DNA embola nessas proteínas globulares aqui,
essas proteínas são as famosas histonas. E aí eu deixo de chamar isso de DNA. Eu passo a dar um nome diferente para esse DNA. Eu chamo isso de cromatina, tá? Então, o DNA associado a proteínas histonas se chama cromatina. Aqui, ó, na letra D, DNA condensado se chama cromossomo. É quando o DNA tá assim, ó, bem emboladinho. A fita se embola muito. Beleza? Show de bola, era isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Então, temos aí o nosso gabarito da questão molejo, letra A, tranquilo. 8. Todas as informações a respeito de um organismo podem ser encontradas no DNA. A porção de DNA que possui as informações necessárias para a produção de uma proteína é denominada de quê? Vamos lá. A porção do DNA, a fatia do DNA que possui informações necessárias aí para a produção de uma proteína, tem que ser o quê? É o cromossomo inteiro? É o genoma, que é o conjunto de genes? É uma cromátide? É um gene? Ou é um centrômero? Qual é o pedaço que de fato consegue codificar algo para gente? Letra D de dado, né, pessoal? É o gene, galera. Lembra que o conceito de gene é justamente esse. Um trecho de DNA capaz de produzir algum tipo de proteína para gente, tá bom? Algo útil. E as duas últimas, 9 e 10. A figura abaixo representa um nucleotídeo. Só de bater o olho você já sabe. Isso aqui é o grupo P, grupo fosfato. Desceu, foi para a parte do meio. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. Já sei que isso é um açúcar. Não sei se é o açúcar do DNA, que é a desoxirribose. Não sei se é o açúcar do RNA, que se chama ribose. Mas aqui do ladinho, opa, eu tenho a minha base nitrogenada. Eu estou vendo na minha cara que ele vai me perguntar. Já entendi. A figura abaixo representa um nucleotídeo, o qual é formado por 3 partes. Quais são os 3 compartimentos, né, os 3 componentes aí de um nucleotídeo? Pô, meu irmão, pelo amor de Deus, né? Aí, pô, uma questão dessa na tua prova, tu vai ver minha cara dessa na tua frente, assim, ó, marca, meu filho. Os 3 componentes, vamos lá. Eu tenho uma pentose? Tenho. Eu tenho uma base nitrogenada? Tenho também, tá? Eu tenho um grupo fosfato? É possível ter um grupo fosfato? Sim, a princípio é a letra A. Eu tenho, pô, grupo cloreto? Grupo cloreto? Meu irmão, não vou nem ler. Grupo cloreto no nucleotídeo? Não vou nem ler. Lembra quando eu falo nucleotídeo? Eu tô falando de DNA e RNA, tá, pessoal? Uma pentose, ok. Uma base nitrogenada, concordo. E uma purina. Depende. Eu não sei se a base é purina ou pirimídica, não sei. Mesma coisa embaixo, eu não posso afirmar que é pirimídica, eu não sei, depende da base, tá? Por isso que está errado a letra D e por isso que está errado a letra E. Realmente o gabarito é grupo fosfato, uma base nitrogenada a depender de qual seja e uma pentose. Perfeito? Show de bola, galera. Tem mais uma? Tem, para a gente ir embora a saideira. Marque a alternativa que indica corretamente, e brincou, o nome do açúcar encontrado na molécula de DNA. Galera, na molécula de DNA, o açúcar, ele é uma pentose, tá? Ele tem 5 lados, tá? Tanto DNA quanto RNA, esse açúcar aqui tem 5 lados, tá? Lembra que aqui é o grupo fosfato e aqui é a base nitrogenada. O nome desse açúcar aqui é justamente o que vai dar o nome do DNA. Se chama ácido, atenção, desoxirribonucleico. Então, o nome do açúcar é desoxirribose. Beleza? Cadê o gabarito? Desoxirribose, letra C. Se ele perguntasse aqui, ó, se ele trocasse DNA por RNA e perguntar lá no dia da sua prova qual é o nome do açúcar do RNA, lembra do R, o nome do açúcar seria ribose. Aí o gabarito seria a letra A. Mas como ele quer do DNA,
então fica desoxirribose. Cuidado com a letra D que ele sacaneou, né? A letra D ele botou dexarribose. Tem gente que pode marcar isso aqui, mas não tem nada a ver não. Beleza, pessoal? É isso. Filho, agora chegou a hora de tu acelerar vídeo, entendeu? Taca 1,5, 1,75, 2.0, vem minha voz acelerada aí, se vira, é contigo mesmo. E eu vou continuar gravando uma bateria de aulas aqui, teoria com questão, para você se situar e resolver comigo os itens nesse sprint final aí. Beleza? Vai dar tudo certo, vamos acelerar que vai ficar tudo na paz e se Deus quiser, quando você estiver fazendo aquela prova de biologia lá, você vai perceber que eu vou estar ali com você, de corpo e alma, te dando força e vá tranquilo para a prova, sem desespero. Beleza? Um forte abraço, Biobelo na área. Clica, compartilha, se inscreva aqui, segue aqui o canal, comenta com os amigos quem está estudando também. E é isso, @Professor Belo no Instagram. Tamo junto, muito obrigado. Espero que o áudio tenha ficado bom também dessa vez. Beijo, pessoal.